Bem, antes de mais, este senhor para mim é uma pessoa mesmo muito especial. Primeiro, porque as nossas famílias são da mesma zona, assim também como aqui a família Rodrigues, somos da zona Saloia, e porque as nossas famílias já se conhecem há 3 gerações. Portanto, temos aqui uma proximidade grande, e depois é alguém que eu admiro muito pela sua capacidade de estar sempre a aprender, de ser disruptivo, mas também de ser pacificador e de ser um mentor de tanta gente nestas áreas, e que com tanto carinho e com um trabalho tão bem feito e com tantas horas dadas a estes assuntos tão especiais que são as empresas familiares. Portanto, tenho aqui a honra de hoje estar aqui à conversa com José Luís Simões. Muito obrigada por esta honra, por este momento. Bem, José Luís, quer-nos contar um bocadinho do seu mundo? Como é que tudo... Quer dizer, isto até parece que agora vamos ter aqui porque também são 3 irmãos, não é? Fala-nos lá um bocadinho da Luís Simões, como é que ela nasceu e o que é que é hoje. Quanto tempo temos? Nós temos 45, mas se calhar com essa podemos ficar assim com uns 5 ou 8 minutos, pode ser? Bom dia a todos. Espero que isto possa ser útil, esta conversa, porque se não for e não criar valor, é só ruído. Portanto, vamos ver se é possível. A Luís Simões nasce de uma necessidade, em concreto, a empresa em si. O ano a que se refere a fundação não é o ano em que se começou a trabalhar no negócio, mas é o ano em que aparece a primeira caminhoneta. Porque começaram a trabalhar no negócio uns 8 a 10 anos antes, transportando hortaliças para os mercados da Malveira e mercado da Figueira aqui, que era relativamente próximo, que hoje já não está cá, há aqui o espaço, mas... E com veículos de tração animal, que era uma coisa comum, e na Segunda Guerra Mundial foi muito útil. Já agora recordarmos, e espero que não se escandalizem, nos anos 70, em Lisboa, os veículos mais habituais para ir à alfândega levantar coisas eram veículos de tração animal, bois e cavalos. Anos 70, que foi ontem, só um pequeno detalhe, princípios dos anos 70. Resumindo, chega à primeira caminhoneta por uma razão de satisfazer uma necessidade. O meu pai tinha tirado a carta de condução na tropa e não havia o emprego de motorista em lado nenhum, porque não havia carros. E então, as famílias agrícolas que havia na região tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e estavam a todas com o hábito de comprar uma caminhoneta. Então todas tinham uma caminhonete pequena, mas não tinha ninguém para conduzir. Até eu à segunda-feira ia trabalhar para um, à terça ia trabalhar para outra, à quarta ia trabalhar para outra e tal. E quando chego ao fim de semana digo, já não tenho mais dias, agora vou comprar eu uma caminhoneta e vou trabalhar para os outros a seguir, não é? Portanto, não sei se estão a ver a ideia. E é aí que nasce a necessidade. E este tema de criação, de satisfazer uma necessidade, é transversal ao Luís Simões a toda a época, em todo o desenvolvimento. Sempre a satisfazer uma necessidade. E é isso o fator tracionador de todo o desenvolvimento. Depois, 2 jovens, não tão jovens, 20 e tal anos, casam-se, 45, nasce um filho, e eu nasço, a caminhoneta chega em 48 e eu nasço em 50. Portanto, aqueles anos a seguir foram anos de enorme turbulência. Não sei se ouviram falar disto, mas houve processos de racionamento de bens em Portugal, não tanto na Segunda Guerra Mundial, mas nos 2 anos a seguir, que é um pormenor pouco conhecido, e o meu pai compra uma mercearia para satisfazer uma necessidade, que era, a mercearia tinha o direito de gerir o racionamento. Como tal, havia bens lá em casa garantidos para poder alimentar a família. Portanto, satisfazer uma necessidade. Vou saltar 50 anos para vos dizer que tomei com essa mercearia a decisão mais difícil da minha vida até hoje.
que foi, ela foi criada para a minha mãe, quem a geria era a minha mulher e eu encerrei o negócio. Um dia temos que fazer coisas que não gostamos, mas se forem necessárias temos que as fazer. Bom, mas a atividade nasce neste contexto e depois vão-se crescendo 3 filhos e vai crescendo outras atividades. Quando estava aqui ouvi falar da família Irmãos Rodrigues, revi-me completamente. Portanto, não tínhamos parques éramos utilizadores. Aliás, ainda tenho filhas hoje que só ficam em parques de campismo, para ter uma ideia. E éramos utilizadores por desfruto que dava da proximidade com a realidade e com a natureza. Bom, e nos anos 60 começamos a ter alguma idade e era preciso tomar atenção. Eu faço o curso de admissão ao liceu, mas aquilo precisava de uma carta do meu pai para fazer o exame. E a professora, sabendo que ele tinha algumas restrições, foi lá e ela disse assim, esta expressão que eu gostava que tivessem todos presentes: não vai, por simples facto de que à minha volta as pessoas todas que eu conheci, todos os que foram para o liceu ou se perderam ou se perdeu a família. Como não quer perder nem uma coisa nem outra, ele não vai. E não fui para o liceu. Quero dizer-vos que meses depois eu vou para Bruxelas com 11 anos de idade, com um grupo de amigos, e ele fez uma carta para alguém me tomar conta de mim, e tive ao colo do Jacques Delors, porque eu era pequenino, tinha 11 anos, era muito magro e era pequeno, e isso percebe-se a atitude dele, que não era o fator do conhecimento que o incomodava, era o ambiente que era de tal modo diferente do que tínhamos dentro de casa, ou dentro da família, ou dentro da aldeia, que iria prejudicar a ruptura. E nunca mais se parou de aprender. Portanto, toda a minha vida foi sempre a aprender. E é raro o ano que não se faz cursos mais ou menos intensivos a assegurar que o conhecimento não se atualiza. E, portanto, nasceu daqui, os princípios foram estes. Valores importantes foi o trabalho, toda a gente ainda recorda, aqueles mais antigos, a minha mãe com as condições mais hostis de inverno a trabalhar na agricultura à primeira hora da manhã quando chegavam os empregados de escritório, e ela na sua serenidade e também o princípio ético. É preciso respeitar o meio envolvente. Eu gostava de pensar nisto tudo. Tudo tem um tempo, e esta coisa que hoje temos de compliance, e que é tão importante, e o Luís Simões também tem, essas estruturas todas, mas hoje vinha a descer a Fontes Pereira de Melo e de repente veio-me à cabeça uma página da Times de 1968 com o sinaleiro da Fontes Pereira de Melo, cheio de caixas de vinho e de outras coisas à volta dele, porque eram as prendas que as pessoas davam ao sinaleiro, que era o sinaleiro mais show-off de Lisboa, fazia um espetáculo que as pessoas adoravam, porém você punha um pé no alcatrão e o senhor passava-lhe uma multa de 2 escudos e 50 centavos, não é? E aquilo, o trânsito parava todo até que ele passasse a multa. Portanto, só para percebermos, o senhor não era propriamente simpático, mas as pessoas eram generosas com ele, hoje seria corrupção, não é? Não sei se percebem a ideia, não é? Não, é para perceber que as coisas têm um tempo e esses princípios éticos têm que ser adaptados sempre a cada tempo e a cada realidade. O trabalho, a ética e depois, se vais fazer alguma coisa, faz bem feito. E faz a pensar que daqui pode ser já o dobro ou pode ser multiplicado por 5. Sempre atuas dessa forma. E isso nos trouxe aqui. E foi com esse pensamento, porque vocês hoje são portugueses, mas a verdade é que atuam no mercado ibérico, não é? O que é que vos levou, realmente, quando olharam para o mercado para poderem crescer, olharam para a Espanha como algo natural? E fala-nos um bocadinho também do que é que teve aí por trás dessa internacionalização, alargamento de território. Bom, isso é bom para a gente não passar por cima dos anos 70, que foram uns anos que devo-vos dizer que se viveu com muita intensidade. A exuberância de jovens com 20 anos,
com 20 e poucos anos, a quererem fazer tudo e a salvar o mundo, e depois vem uma revolução em cima e tal. Gostava de notar que nos anos 70 há uma coisa importante. O meu pai, com 53 anos, 54 anos, decide que a responsabilidade da gestão dos negócios passava para os 3 filhos, que tinham um 23, o outro 28 anos e o outro 14. Portanto, o outro iria continuar a aprender. Mas com 50 e poucos anos. Mas fez outra coisa interessante, que foi, pegou, ele era motorista, tinha carta de condução, e pediu a caminhonete mais pequena que houvesse na organização, que era uma carrinha Peugeot 403, que eu não sei se vocês têm ideia deste número, mas eram umas carrinhas pequenas, com uma caixa muito pequena, e ia fazer uns pescados, era o termo este. E andou nisto uns 10 anos. Oh, pai, mas eu estou bem. E foi muito importante essa sua presença próxima, mas afastada. Ele nunca, absolutamente nunca, corrigiu nenhuma das nossas iniciativas. Quando o convidávamos mais tarde, quando se formou a estrutura das sociedades e as holdings e tudo mais, pusemos-lo como membro de honra a participar nos conselhos, ele nunca abriu a boca, nunca tomou decisão nenhuma. E quando fazes a transferência só nos disse isto: vocês são diferentes, podem se complementar, mas não podem virar as costas. E esta pode ser a mensagem que ainda hoje carregamos. União. Complementaridade, assumindo que devemos trabalhar juntos. Foi um entendimento. Sim. Portanto, vocês, na sua geração, são três irmãos, homens, e depois na geração a seguir são 9. Sim. É isso? Já mais senhoras também, não é? Portanto, o Zé Luís tem 3 meninas, o Leonel 3 meninas, e depois o Jorge 2 meninos e uma menina. Sim. É isso? Como é que foi a entrada dessa geração na Luís Simões? Da terceira geração? É um grande assalto isso. Há bocado fizeste uma pergunta e eu não respondi. Ainda temos meia hora, vamos gerir aqui o tempo como quisermos. A pergunta era à volta de Espanha, que é a razão de Espanha. Os mais têm mais idade recordar-se-ão que o FMI andou cá nos anos 70 e nos anos 80, portanto, e Portugal, só para associar isto, tinha havido uma revolução e um 11 de março que tinha nacionalizado quase tudo em Portugal, portanto, as empresas eram do Estado. Como o Estado estava falido, não havia dinheiro, portanto era simples. O professor Arnano Lopes foi Ministro das Finanças nesse tempo, de qual recordo como demasiadas vezes as suas preocupações em conversas que tivemos muito longas, não nesse tempo, mas estivemos em Bruxelas enquanto ele foi diplomata em Bruxelas e depois, mesmo depois de ser Ministro das Finanças. Devo-vos dizer que é ele que força, de alguma forma, esta atitude que já ouviram muitas vezes. Qual é a palavra que não entendes? Não há dinheiro. Esta expressão, não há dinheiro, às empresas que eram nossos clientes, parou a atividade, deixaram de comprar, mas pior ainda, como tinham pago com letras, deixaram de pagar as letras, o que quer dizer que nós deixamos de ter trabalho, deixamos de receber e estávamos a pagar aquilo que tínhamos recebido antes, não sei, foi muito animado aqueles anos a seguir e ficámos numa situação económica muitíssimo débil. E é nesse contexto que vamos para a Espanha, portanto, com a atividade, os veículos, a operação, e nunca nomeamos nenhuma estrutura de mercado em Espanha. Fui de mala na mão vender transportes, que era o que tínhamos na altura, para a Espanha. E é nesse contexto que vamos para a Espanha, para satisfazer uma necessidade. Voltamos ao princípio, para satisfazer uma necessidade se toma atitudes para criar valor na organização. E fazer bem feito. Sim, e fazer bem feito. Eu devo-vos dizer que essa do fazer bem feito, a gente só percebe se um dia fizer alguma coisa mal, não é? Porque senão, o que é isso do bem feito, não é? Portanto, a gente gosta, é bonito, são coisas logo diferentes, gostar e é bonito, depende de uma série de coisas, e o bem feito também, é preciso que seja útil. Aqui o bem feito é a ideia de que ele pode perdurar e que é útil e cria valor.
Portanto, era a noção de bem feito. E foi isso que fizemos. Hoje, 40 anos depois de ter chegado à Espanha com as primeiras atividades, recordo com carinho a forma como sou tratado ou recebido nos sítios onde trabalho. Quer-nos dar aqui um bocadinho de contexto em quantos centros logísticos é que neste momento a Luís Simões tem e quantas pessoas é que vocês são e aquilo que movimentam? Realidade da Luís Simões agora. Bom, não sei como é que... Vou começar por outra, mais uma vez, para satisfazer a necessidade. Foram ao supermercado nos últimos dias? Não. Vêem nos supermercados alguns produtos de consumo diário. A gente opera essencialmente os produtos de grande consumo e a probabilidade da maior parte desses produtos estarem em centros logísticos da Luís Simões é elevada. Mas se viram promoções, quer dizer, pague 2, leve 3, uma etiqueta com amarela, com uma coisa pendurada e tal, isso é concebido, desenvolvido e produzido dentro dos centros da Luís Simões, 4 em cada 5, de todos os que estão no mercado. E 2 em cada 5 das meninas que estão a fazer essas promoções nos centros comerciais também são da organização, são contratadas pela organização Luís Simões para fazer o trade marketing no momento da venda. Para perceberem que além de caminhões fazemos outras coisas, não é? Além de caminhões e de fazerem a logística, também ainda fazem outras coisas. Exatamente. Portanto, depois... Talvez andar aqui um bocadinho para trás para dizer, e como é que isso surge da logística, não é? Porque de repente, hoje em dia, já não se percebe muito bem se porque os serviços logísticos são serviços auxiliares ao transporte, oficialmente, na Europa, até inclusive no desenvolvimento, mas no mercado o transporte é um dos módulos da logística, ou da supply chain, que são interpretações diferentes da mesma coisa, mas... Com conceitos diferentes e técnicas diferentes. Bom, resumindo, a Luís Simões hoje gera mais ou menos 500 mil paletes. 500 mil. Mais precisamente, ontem à tarde, 489 mil. Isto, para terem uma ideia, um dia pode ter uma flutuação de 5 mil paletes, para mais ou para menos. Em mais de 40 centros de operações... E 80% das nossas vendas são para as 10 multinacionais de grande consumo do mundo. A Procter, a Unilever, a Coca-Cola, a Nestlé e por aí diante. Não é? Depois também visitaram o maior centro fiscal de bebidas alcoólicas na Península Ibérica, que está em Guadalajara, numa coisa chamada Cabarilhas de Alcampo. Não é? Sim. E também está aí os whiskies todos, nem imaginamos a quantidade de bebidas alcoólicas. Nós gostámos muito lá ir, fizemos muitos quilómetros naquele dia, mas... Acredito. Bom, não foi sempre assim, aqueles centros não foram sempre assim, quando chegamos e... Luís, eu depois também queria ir lá, para a sucessão e para a parte de governance. Vamos lá, só para terminar. Hoje em dia somos mais de 2.500, no sábado passado fez-se o último evento das comemorações dos 75 anos da empresa, por sinal, já depois de ter feito 76, não deixa de ser curioso, porque o plano de comemorações era dentro da organização, não era fora, e houve muitas iniciativas, e esta última foi aqui da região de Lisboa, e tinha 600 pessoas. Não era obrigatório dizer todos. A Luís Simões hoje tem mais de 2.500 pessoas na Península Ibérica. Não operamos para fora da Península Ibérica com recursos próprios. O que fazemos pode ser subcontratado. Mas temos atividades de transporte, temos atividades de armazenagem, de preparação e de gestão de pedidos dentro das nossas instalações e, para terem uma ideia, gerimos a expedição de fábricas a partir da unidade de produção. O que é que quer dizer? O produto é produzido, nós pegamos nesse produto na linha de produção, gerimos logo o armazém de expedição e fazemos se houver armazéns intermédios e até a expedição para entregar nos destinos. Fazemos isso ainda pouco para 9 unidades na Península Ibérica, algumas delas têm centenas de pessoas a trabalhar nesse processo. Aqui em Portugal só temos 3 casos, um para a Bosch, outro para a Sovena e outro para a Silvex,
penso que é os 3, mas não sei se são mais algum que eu não me recordo, mas em Espanha temos mais, temos até uma fábrica de cervejas, a expedição integral é feita a partir de toda a nossa operação, mas só fazemos depois do produto estar embalado e dentro de uma caixa, não é? Não vamos atrás disso. Pronto, a Luís Simões hoje é um bocado isto. Há aqui um outro pormenor que hoje foi transversal durante a manhã. A Liliana inspirou muito com muitas coisas. Ela focou aqui coisas que gostava que retivessem muito. Este tema do criador ou do fundador e dos princípios, e que depois são transversais e depois passam muito tempo. Ainda hoje falamos de Luís de Camões, ou falamos do Afonso Henriques, ninguém o conheceu, que não me recordo, que nenhum de nós tenha conhecido. Não sei, esses deixaram-nos legados, e são esses legados que nos honram, alguns incomoda. Mas ok, essa ideia é base, e creio que isso foi permitir que a Luís Simões pudesse encontrar soluções para satisfazer necessidades mais dos clientes do que propriamente da família ou do negócio. Eu há pouco disse uma coisa e vou repetir de novo. Quando nós chegamos, nós, Leonel, José Luís e Jorge, chegamos, não havia emprego para nós. Não havia pai nenhum a dizer: olha, vocês querem vir para aqui, vejam lá, atrair e tal. Havia tarefas muitas, 7 dias por semana, para fazer. E se vocês encontrarem forma de trabalhar e de serem úteis, aqui há lugar. Se vocês não querem forma de trabalhar e de serem úteis, não há lugar. Desenrasquem-se. E fez isso com muitíssimo realismo. Muitíssimo realismo. Isso, ainda hoje, nas minhas viagens por centros, algumas vezes não faço o que fez o Steve Jobs, despedia-os, mas pedia qual é o valor que está a criar a empresa, o que é que está aqui a fazer. E se ele treme, eu tomo nota e peço aos recursos humanos que faz favor de focarem-se na pessoa, porque este senhor não sabe o que está a fazer. Ficam debaixo do olho. Não, mas não há memória de terem sido despedidos. E avisa quando vai ou não? Esse é outro detalhe. Nós somos 3 irmãos e temos formas diferentes de estar. Eu nunca vou a sítio nenhum que não tenha avisado que vou. Sempre. Excepto se há um risco. Há um risco iminente, uma situação iminente ou uma situação iminente, e aí eu posso ir durante uma noite, porque estes centros que vos falei, quase todos trabalham 5 dias por semana, alguns 6 dias por semana, alguns 7 dias por semana e 24 horas por dia. Portanto, há aqui períodos ou áreas que podem exigir alguma análise mais profunda, mas nesse caso acontece sempre uma coisa: levo sempre alguém comigo. Normalmente o responsável de segurança, que é ibérico e que acompanha a situação. Uma das coisas que realmente a Luís Simões é um case study, é da forma como vocês começaram a organizar os protocolos, o modelo de governance e tudo isso já há algum tempo. Sim. Bom, fiz parte de 3 ou 4 reorganizações no grupo. Em 81, os irmãos Rodrigues hoje focaram aqui a criação fiz a primeira reorganização e tínhamos 17 empresas. E deixamos 3. Portanto, 17 fundiu-se em 3. Porque é que tínhamos 17? Na altura havia licenças para cada caminhão e os caminhões tinham, cada um, uma empresa. Quer dizer, uma coisa esquisita, mas vale o que vale. E fundimos isso tudo em 2 empresas e depois uma empresa para património. Já começou aí, em 81. Depois, em 95, fizemos outra reorganização, que foi criar holdings familiares. Já não está aqui, mas com o apoio da Ernst Young. Criar, especialmente o Albino Jacinto, que foi o homem que nos acompanhou, porque era difícil fazer compreender 3 jovens, já na altura com 40 anos, mas 3 jovens com irreverência, e dizer que é preciso pôr ordem nisto, não é? Portanto, e fundir novamente uma série de empresas e criar um holding familiar para cada um dos 4 membros, os pais e cada um dos filhos, de maneira que se um dia, quando eles faltassem, houvesse a integração dessa holding familiar dos pais nos filhos. Isso ficou tudo mais ou menos tratado e criou-se uma holding para o grupo inteiro. Portanto, e todas as outras empresas ficaram a depender daí. Mas em 95 também se criou uma outra coisa que na altura era muito fora da caixa, que era serviços partilhados. Passou-se a ter serviços, o que
que parecia óbvio, financeiros, contabilidade, comunicação, jurídicos, compras, bom, e foi por aí fora, recursos humanos, foi mais difícil os recursos humanos. Bom, de qualquer forma, se organizou isso. Em 92, nasce o primeiro documento de visão estratégica, diria, o primeiro documento, e esse documento trazia a necessidade de se nomear um presidente. E em 92. E depois aquilo que acontece a seguir, em 95 e 96, foi os remédios para o presidente tomar responsabilidade. Portanto, e sim, sugeriram que fosse eu, estive disponível para ser, estava disponível para ser, quiçá tinha tracionado nos últimos 10 ou 15 anos todo o processo de conhecimento de que havia, voltar às universidades, fazer cursos intensivos, ajustar-nos, e saiu uma lista de remédios para ser presidente. Assumo a presidência 4 anos depois, em 96, do grupo. Depois de termos feito, cada um de nós, os três, um curso de alta direção na AES, uma escola de negócios que temos muito carinho por ela. Depois, criação de reestruturação organizacional, os holdings familiares e a estrutura societária, e que se construísse para... Esse presidente devia de apresentar uma visão estratégica para os anos seguintes. E era os remédios. E foi isso que se fez, também foi aprovado. Uma das coisas que ficou foi que a cada 5 anos houvesse uma atualização dessa visão estratégica, e é o que temos feito nesse contexto. Até agora acabamos mesmo de fazer a preparação para 25-29. E é aqui que nasce, nesse contexto, nasce uma série de requisitos de organização. É preciso criar um protocolo familiar, e foi muito divertido. 4 anos para escrever o protocolo familiar. Muitíssimo divertido. Foi o mais, e aconselho-vos a todos, os que tenham que preparar o conselho, se nunca mais acabar, é o melhor que pode acontecer. A construção do protocolo familiar é o fator que mais une a organização. Há divergências, há pontos de vista diferentes, mas se houver algum elemento aglutinador, vai acabar por sair um produto. Posso-vos dizer que a primeira versão tinha 16 páginas e acabou com 4. Portanto, e um dos requisitos que lá tem é de que aquilo a cada 6 anos é atualizado. Primeiro foi da autoria da segunda geração, informada à terceira. O segundo foi feito com a segunda geração, com a participação da terceira. O terceiro foi feito pela terceira, com a participação da segunda. E o que vem a seguir há de ser feito pela terceira, informando a segunda. Não sei se estão a ver a cena, fazia parte do tal documento inicial. Isto parecia tonto, mas vinham 20 anos de experiência com Miguel Arralegalho e com outras pessoas em Espanha, onde tínhamos feito uma trajetória de conhecimento que estas coisas eram lentas, era só isso. Zé Luís, gostava que nos falasse um bocadinho, vocês têm um evento que realmente é muito importante, que é o Fórum Familiar, que muitas vezes é chamado de Assembleia de Família, outras vezes de Fórum Familiar. Fale-nos um bocadinho de como é que vocês organizam, de que momento é esse e do impacto que ele tem para o bem-estar e para a união da família. Esse momento é um momento interessantíssimo. Já teve mais que uma forma, atualmente é uma forma bastante interessante, mas já teve mais que uma forma. Foi em casa dos fundadores, em primeiro, enquanto eles viviam. Bom, teve diferentes evoluções e vamos focar no estado atual, que me parece interessante. Qual é a vantagem deste fórum familiar? É manter a família toda alinhada com a mesma informação. É feita uma revista que é só feita uma vez por ano, para a família, com a evolução da família, de cada um, participação de cada um dos mais pequenos e tal. Já agora um detalhe, há pouco aqui falaram de jovens. Quando foi assinado o protocolo familiar, havia alguns bebés que puseram o dedo no protocolo familiar. Portanto, consciente ou inconscientemente, estão lá todos. Não sei se estão a ver a ideia. Representados. A ideia do bebê era estar todos os representados, os presentes e os futuros. Bom, mas voltando aqui a este fórum familiar, atualmente tem a seguinte configuração. Chegamos a uma sexta-feira, normalmente um sítio diferente, normalmente um sítio mais cômodo, quase sempre um sítio relativamente pequeno, um sítio com
comodidades turísticas para poder permitir que se faça o trabalho, mas somos 30 a 40 participantes, atualmente mais 40 do que 30, mas aquilo também no início era obrigatoriamente ir todos, agora vão quase todos, ultimamente tem ido mais, diria, quando digo mais, nunca faltou mais que 3, para terem uma ideia, só para ver este pormenor. Mas também temos de ter a capacidade de nos adaptar a diferentes estádios em que as pessoas estão e vivem. Os 3 irmãos também mantiveram-se sempre e alinharam-se sempre, a ideia da complementaridade, e o evento, chegamos a uma sexta-feira, jantamos juntos informalmente, e no dia seguinte de manhã há 2 tipos de trabalho. Babysitters para tomar conta dos bebés e das crianças mais pequenas, fora, animado, a fazer coisas concretas, de preferência com coisas ligadas à família. Há quase sempre, preparam uma coisa para depois, à noite, que é um dia, um momento mais animado, fazerem uma apresentação ao resto da família, com os bebés e com as crianças e tal. Às vezes saem umas coisas melhor que outras, mas sempre coisas interessantes. Essa manhã alguém quer dizer aqui, normalmente tem sido 1 ou 2 elementos, explico ou eu, ou a Daniela, que é a que está mais próxima da área financeira, explica um bocadinho em que estado está a nação. Diria em que estado está a empresa, o que é que estamos a fazer. Depois vem 1 ou 2 projetos estruturais, uns que estejam em curso e outros disruptivos. Aqueles projetos que estão a acontecer e outros que são disruptivos. E depois vem uma questão que é obrigatório todos se pronunciarem, que é o que é que estás a fazer? O que é que aconteceu este ano? E cada um tem uns minutos para falar de si. Para todos estarmos mais ou menos a sentir, e sente-se muito disto, sente-se muito o que é que cada um está a viver, o que é que a realidade está e nem todos estão a passar pelo mesmo estádio, sendo já 30 e tal. Portanto, neste contexto, da parte da tarde há team builder, à noite há alguma atividade recreativa, normalmente se estamos numa zona do interior, mais alguma animação cultural local ou coisa do género. E no dia seguinte de manhã juntamos-se para ir visitar um ato cultural, diria, e participar em alguma coisa que seja útil na região onde vamos. E à hora do almoço, umas vezes almoçamos juntos, antes de vir, depende da distância, se for muito longe já não almoçamos juntos e voltamos no domingo. Isto tem a vantagem de poder alinhar a organização com as dificuldades e os alinhamentos do negócio e da família. Mas este órgão não é um órgão de decisão. Nem o protocolo familiar é um órgão de decisão, é um órgão de aconselhamento do Conselho de Administração e não, este caso do Fórum Familiar é da Assembleia Geral e o protocolo familiar do Conselho de Administração como órgãos consultivos. Outro dos temas que eu sempre achei super interessante no vosso caso é que vocês, lá está, tal como o José Luís Simões dizia, que é como vão tantas vezes novamente à academia e vão estudar e vão... A verdade é que vocês já há muito tempo que têm os Non-Executive Directors, os NEDs ou os não familiares especialistas com alguns temas a trazerem-vos essa disrupção ou esses temas que quem está às vezes no negócio não os consegue ver. Pode-nos falar um bocadinho de como é que realmente isso foi inserido na vossa realidade e do impacto também? Talvez também das decisões difíceis essa. Quando veio para o Presidente diria, assumir a responsabilidade, uma das condições que pôs foi esta, foi cada negócio vai ter um diretor-geral fora da família. Eu vou-vos dizer que isto não é nada fácil, porque ainda hoje temos um ou outro negócio que não tem diretor-geral fora da família. Porque depois não fizemos a descrição, mas se forem à página da internet podem ver, há muita transparência naquela página da internet. Os bancos às vezes até se escandalizam e dizem, há necessidade de ser tão transparente. Porque não? Mas são negócios, alguns são muito pequenos e não se justifica terem funções, mas está quase, falta pouco. Mas os negócios principais, aqueles que ocupam mais de 90% do negócio todo, têm diretores-gerais desde 95, 96. Se porventura algum diretor-geral, por um motivo qualquer, sai ou não pode ocupar o lugar ou está doente, ou qualquer, o administrador para essa área tem que assumir a responsabilidade transitória e está a acontecer agora num dos negócios, a Fernanda está a ocupar o lugar de diretor-geral do negócio, porque
o que lá estava, teve toda a vida comigo, aliás, foi um companheiro toda a vida, mas chegou à idade da reforma e já recebeu 45 anos de Luís Simões, não é? Portanto, saiu bem, esteve lá agora no evento e foi motivo. Muito bem, portanto, um diretor-geral com muita autonomia. Vamos lá ver. Relativa. Muita autonomia relativa. E porquê relativa? Os serviços partilhados estão na base e dependente de um diretor técnico para isso, seja de recursos humanos, aplica-se aqui diretores gerais de negócios ou direções corporativas, recursos humanos, digital, que agora no Luís Simões chama-se LS Digital, portanto eram sistemas de informação, e já chegou a ser tecnologias de informação, já chegou a ser outras coisas, agora chama-se LS Digital, também tem um diretivo, área financeira, área de compras, recursos humanos, aquelas áreas têm um órgão e esse órgão depende de um administrador para essa área ou de mais do que um. Atualmente depende de mais do que um, porque são áreas que estão em transição. A Daniela, que levava a área financeira e que leva até 31 de dezembro, vai passar porque me parece que me querem reformar e eu, portanto, vou assumir menos responsabilidades executivas, onde me sinto muito bem. Não, acho que já devia ter sido. Já vou na terceira tentativa de afastamento, portanto... À terceira vez. Não, de vez em quando cai um relâmpago e é preciso alguém ir apagar o fogo. Claro. Chamam o bombeiro de serviço, portanto, vai ele. Bom, mas eu creio que agora já não há muitas condições, porque a vida, os anos também pesam e tal. Mas bem, essa estrutura corporativa tem muito poder na organização para definir regras, para criar estruturas, o compliance. O primeiro relatório de sustentabilidade foi publicado pela Daniela, pela Cláudia, em 2008. Hoje em dia parece-me toda a gente acha que isto faz falta, até as autoridades, mas em 2008 eram muito poucos. Fui participante, como em muitas outras associações, como membro fundador da BSD Portugal, BCSD Portugal, para o Desenvolvimento Sustentável, e que agora vai ter pela primeira vez uma presidente mulher. Se calhar não devia dizer isto em público, mas ainda não foi votada, mas eu acho que vai ser. Se eu dissesse, vocês iam estar todos de acordo comigo, de certeza, por isso mas não vou dizer. De qualquer forma, é uma organização um bocadinho pouco visível, mas contribui muito para o desenvolvimento sustentável deste país. E isto no contexto de que essas organizações corporativas têm poder sobre os limites que os negócios podem ter e não tanto o Conselho de Administração com tanta presença. Né? Os diretores-gerais têm o negócio, diria, podiam-se chamar noutras organizações diretores de operações, ou diretores de negócio, ou diretores de marca ou de produto. Aqui são diretores gerais. Porquê? Porque eles têm que alugar armazéns ou não constroem. Também temos umas imobiliárias de edifícios. Normalmente os edifícios e as frotas têm uma coisa mais ou menos equivalente. Só um terço é da Luís Simões, o restante é alugado sempre. É um princípio de flexibilidade que mantemos. E nesse contexto, os diretores-gerais têm amplitude para trabalhar e negociar com os clientes. A administração não vai a nenhum encerramento de contrato. Isso também acaba por ser um tema que é quase obrigatório quando se quer crescer e quando se quer profissionalizar e conseguir chegar mais longe. Pronto, aqui hoje foi falado algumas vezes de uma forma mais leve, outras vezes mais profunda, o tema da definição dos processos. Isto sem processos não é possível gerir, sem organização não é possível delegar. E quando pensamos em delegar, temos que pensar se isso é para delegar centralizadamente ou descentralizadamente. Se isso é para funcionar tudo num local ou deslocados. Hoje, alguns diretivos, mesmo corporativos, estão em Madrid, são de Espanha. Não sei se temos ideia só deste pequeno fator de diferença da realidade portuguesa e espanhola. Nós temos um contrato coletivo de trabalho para Portugal que dá para o transporte e para a logística. Em Espanha, cada província, quer dizer, distrito, mais ou menos equivalente a um distrito aqui, cada província tem um contrato coletivo de trabalho. Portanto, nós temos 40 e tal contratos coletivos de trabalho em Espanha.
para termos uma ideia. E agora, se multiplicarmos por os dois negócios, os contratos coletivos de trabalho do transporte e da logística não são o mesmo. Sim. O que quer dizer 80 contratos coletivos de trabalho. Sim. A realidade espanhola é diferente da nossa. José Luís, indo aqui uma vez mais para a parte de família, eu às vezes na brincadeira digo que eles também têm um centro de logístico em casa, porque realmente que a Rosa sempre foi a guardiã dos netos e ali o apoio das filhas para o crescimento e para a passagem de valores. E era isso que eu gostava de falar um bocadinho. Que falasse um bocadinho de qual é que é dos momentos que tem com os seus netos, que teve, que tem... Isto já não é da família, já não é da empresa, é mais... Vamos para a parte mais família. Bom, a Rosa é a minha companheira há 51 anos. Portanto, fizemos 50 anos de casado o ano passado, ela com o mesmo homem e eu com a mesma mulher. Às vezes 50 anos de casados podem ser outra coisa, não é? E a minha grande experiência de toda a vida, a minha grande luz de toda a vida foi o meu pai e a minha mãe, mas a minha mãe eu sempre fui o único filho que sempre vivi com eles e muitos anos no mesmo quarto, que era uma coisa pouco comum. E marcou muito a minha mãe, portanto, sempre estive muito habituada a conviver com o feminino. E depois calhou-me assim uma altura em que já tinha a minha mulher e a minha sogra e duas colaboradoras lá em casa, porque a minha sogra já tinha alguma debilidade, e depois 3 filhas. Epá, e isto começou a chegar os netos, vinha uma neta, outra neta, e digo assim, espera lá, estamos a ficar, não vai haver aqui um homem, ao menos um para me acompanhar e tal. Bom, a coisa depois compôs-se e os filhos têm uma filha e um filho, cada um, já está muito equilibrado. A Rosa tem muito esse conceito, sempre, ela inicialmente, a gente conheceu-se com ela a trabalhar nos Correios como telefonista. Portanto, eu era operador de tráfego na Luís Simões e ela era telefonista. Calhava bem. Num tempo em que ainda se levantava o telefone e dizia 253, dizia a menina de lá. E a gente atendia. Portanto, a Rosa, namorámos e casamos, ali com os 20 e poucos anos. Tivemos uma lua de mel, assim, casamos no sábado e na segunda-feira estávamos a trabalhar num centro no Algarve, portanto, e fizemos a primeira semana de férias com 36 anos, o que também era habitual na altura, e não me queixo, acho que aquilo era normal naquela altura. A Rosa foi sempre diria, aquela pessoa que a família gosta de estar e gosta de ter. E vivemos num espaço onde permite também que os netos se aproximem, mas sempre que os netos... Agora, um bocadinho mais, quando começam a crescer, já vão com os 16, 17, 18 anos, 19, já têm vida própria, mas sempre que tem um bocadinho de liberdade, eles chamam a avó, ela vai à escola, ela vai levá-las à loja, percebem? Faz o papel. E depois lá em casa, a animação sempre à volta da avó. Portanto, o avô é absolutamente secundário. Sei. Podes dizer que estás de um grande homem, está sempre uma grande mulher, é isso? Sim. Não sei se isso se aplica sempre, mas aqui neste caso mais uma vez tem satisfeito a necessidade e tem criado valor, e isso é muito importante na organização e na família. E tem tratado dos laços também emocionais, não é? Sim. Bem, há aqui um outro ponto que queria ir, portanto, o ano passado esteve com o Papa. Queria que nos falasse aqui um bocadinho da importância da fé e da espiritualidade na nossa vida, na sua vida neste caso. Bom, isto, como sabemos, não está nada na moda. É um atrevimento estás a pôr essa questão, porque a maior parte das pessoas acha que isto não faz qualquer sentido ou não tem utilidade e tal. Mas essas pessoas têm competências e conhecimentos e talentos que eu não tenho. Como tenho insuficiências, preciso de outras bengalas, no sentido figurado do termo, mas tenho crenças desde criança. Eu creio que o que tenho tudo à minha volta, tudo o que foi criado à minha volta, não fui eu que criei. Portanto, todo este mundo que está aqui não fui eu que criei. E não me recordo se alguém chegou primeiro e fez isto para mim. Eu creio que não. Portanto, depois, no meio desta espiritualidade existiu um senhor, há uns 2000 anos, que veio dizer que no meio de tanta guerra, tanto ódio, tanto conflito, se víssemos as coisas no lado positivo ou do lado do bem,
poderíamos ter futuros diferentes e desenvolvimento de futuros diferentes. Outra coisa bem diferente é como é que as igrejas evoluem e como é que gerem e como é que acompanham, e que aqui não há nenhuma isenta. Penso que todas as igrejas, quando se estão a estruturar, têm esse tipo de problemas, porque nem sempre as pessoas todas se comportam bem e isso é um problema. Mas o que importa aqui, o conceito espiritual, é de que se eu não começo o dia com uma oração de manhã, eu não passo o dia da mesma forma. Eu tenho que, primeiro que nada, conversar comigo. E devo-vos dizer que as conversas ao espelho são muito desagradáveis. Algumas vezes a gente zanga-se. Tipo, está ao espelho e está ali. E quando metemos algum conceito de proteção, ficamos mais tranquilos e vamos trabalhar. Essa é a noção que tenho da forma como vemos a Igreja. Sim, o momento de estar com o Papa foi relevante e marcante, de uma forma que não sei se alguém sabe transcrever isso bem. Eu não sei. Há coisas que não há palavras, só se sente. Eu ia abrir, já estamos mesmo aqui a passar da hora, mas mesmo assim não queria... Ok, temos ali uma pergunta. Tenho uma pergunta para lhe fazer e desde já quero lhe agradecer. Estava aqui a rever uma conversa que eu tive também com um homem da zona oeste, da São Leite. Acho que não vou cometer nenhuma confidência, o Humberto Pedrosa, quando fui montar a operação no Brasil, em Manaus, e fizemos o voo falar com essa experiência que começou com o carroça. Aquilo que eu tenho para dizer, e tenho que estar a analisar aqui estas conversas todas, e aproveitar esta atividade, sei lá, porque eu também sou do setor logístico, andei a ter formações muito fora, logísticas, mas acho que até agora havia alguma previsão da evolução do negócio. As variáveis eram mais ou menos previsíveis no negócio. E agora, neste contexto atual, estamos a viver, há inúmeras variáveis e há uma grande imprevisão naquilo que vai acontecer. Tentar estes últimos tempos na universidade, a tentar estudar formas de gerir essas variáveis. Como é que vê os desafios para o setor concreto da logística nos próximos tempos? Acho que isso é uma coisa interessante, que estivemos também a estudar a questão dos protocolos familiares na evolução do negócio e na gestão de todas estas variáveis. E disse aí que ao fim de 6 anos, até revisto com o envolvimento das várias direções. E isso salvaguarda isso. Sim. Mas, como é que prevê a evolução do setor logístico nos próximos tempos com todas estas variáveis que vais simplificar? Porque não disse quem era, eu vou responder com aquilo que eu entendo que deva responder, porque condicionou a minha resposta ao não se identificar. Eu identifico Vítor Santos, portanto, eu fui gestor da TAP por muito tempo. Da TAP. Veio andar por muito fora. Também identifico, eu estive a ouvir a operação em Tel Aviv, portanto, foi de Jerusalém, e identifico essa carga também emocional destes sítios. E, portanto, é basicamente isso. Um ponto prévio. Eu conheço o Humberto desde pequeno, crescemos juntos. Eu tenho a maior admiração por ele como pessoa e pelo trabalho que ele tem feito em prol do país e da empresa e da organização e da família. É alguém muito discreto, que não gosta de se expor, mas eu quero deixar aqui a minha homenagem ao trabalho todo que ele tem feito e algumas vezes mal entendido, mas corremos sempre esse risco quando nos expomos. Bom, mas a pergunta é as tendências do negócio. Acabamos de fazer uma visão estratégica para 5 anos. Está fresquíssima, não é? Portanto, este documento da visão estratégica não é público. Para dar uma ideia, o número de pessoas que recebeu, que é muito limitado na organização, tem o acesso ao documento absolutamente condicionado, o termo é este, para perceber que não é que tenhamos ali nada transcendente, mas é para as pessoas não se distraírem. E o que vou dizer é uma coisa muito simples. A gente falar do futuro, seja o que for, é sempre uma coisa imprevisível. Portanto, as pessoas não levam a sério. Eu posso dizer o que é que penso sobre isto com a maior transparência, porque o mundo dos mortais não vai levar a sério. Quer ver? Uma coisa simples. Nós somos N pessoas e vamos continuar a comer e a beber de certeza. Não creio que pode haver uma grande crise, mas vamos continuar a comer e a beber e a lavar, a tomar banho, uns mais ou outros, né? Depende da religião que houver e tal. E temos aí,
nosso segmento de produtos de grande consumo vai por aí novamente, portanto vai continuar a manter-se nos próximos anos. Também vamos ter problemas de saúde e daí o segmento de logístico de suporte à saúde também se vai expandir. Portanto, são questões para satisfazer o mesmo conceito de sempre, necessidades básicas, a necessidade. Vamos encontrar formas de satisfazer a necessidade. E com isto já temos 80% do nosso volume de negócios resolvido. Portanto, podia arranjar outra forma, mas esta é a forma. E depois a questão, muitas vezes se coloca, porquê Portugal e porquê Espanha? Há bocado não respondi o porquê Espanha, foi porque havia uma necessidade de ir para a Espanha, e depois porquê que ficamos em Espanha, porque ele protege o mercado português. Portanto, os momentos de decisão, na década de 90, 2010, 2020, tem sido Madrid e Barcelona para as decisões logísticas. Atualmente, os 10 clientes que eu podia aqui referenciar, nenhum vai ter já órgãos de decisão de supply chain na Península Ibérica. Portanto, vamos ficar, como é que eu ia dizer, secundarizados, porque somos poucos, 50 milhões, ao pé dos 500 milhões da Península da Europa mais alargada, somos insignificantes, 10%, para ter uma ideia. Depois temos pouco dinheiro, os outros têm mais, consumimos pouco, não sei se está a ver a ideia. Portanto, as grandes multinacionais estão focadas noutra realidade, portanto, os nossos interlocutores agora estão em outros países do mundo. Portanto, é provável termos reuniões de trabalho com pessoas nos Estados Unidos, em Singapura, ou na Grécia, ou no outro lado qualquer. Portanto, isto para dizer que estamos focados na Península Ibérica em proteção do mercado português, primeira questão. Segundo, balanço e recursos não são ilimitados e nós temos consciência disso. E depois de termos cometido alguns erros nos anos 80, com a fragilidade que nos causou a segunda vinda do FMI, ficamos com muitíssimo cuidado sobre o balanço e a tesouraria, e por isso garantirmos que sempre se paga às pessoas e o balanço é resistente para não sermos assaltados. Bem, muito obrigada por esta conversa. Esta manhã então ficamos com as ideias e com os valores do trabalho, da ética, do fazer bem feito, do cuidar da alma, da marca, do prosperar o legado e da coragem. E acho que é isso que muitas vezes nós precisamos realmente nas nossas vidas. Muito obrigada a todos os oradores, muito obrigada a todos os presentes e espero que vão daqui com valor acrescentado, como o José Luís dizia, e estamos à vossa disposição para aquilo que vocês precisarem de nós. Muito obrigada. Eu agradeço também. Muito obrigado.